Oi, gente! Estamos aqui de volta depois de um bom tempo. Estamos voltando com as nossas especialidades aqui no canal. E a especialidade de hoje é a especialidade de orçamento familiar. Eu gosto bastante dessa especialidade, eu acho que nem todo mundo sabe, mas eu tenho curso técnico em finanças, né? Então, tive aí um tempo aí da minha vida que eu estudei bastante sobre isso, sobre orçamento, né? E além disso, assim, é algo que ajuda muito na minha vida, né? E eu quero passar esse conhecimento para vocês porque é algo que a gente precisa saber, que a gente precisa colocar em prática, né? E aí eu quero falar primeiro para vocês o que é o orçamento familiar. O orçamento familiar é uma ferramenta que ajuda a gente a planejar e controlar tudo que é recebido, né? Tudo que é ganho e tudo que é gasto, ou seja, as despesas da família. E por que ele é tão importante, né? Ele é importante porque ele ajuda a manter aí a saúde financeira da família. Então ajuda a família a ter essa organização, a ter esse controle nessa parte financeira, para que ela possa manter aí o seu bem-estar também, né? Fazer tudo que é necessário. E o orçamento familiar, ele é importante também, para ele conseguir se manter, é necessário a contribuição aí de toda a família, né? Em estar respeitando aquilo que foi planejado, tá certo? E aí, falando de despesas, né, que é um desses pontos que entra no orçamento, as despesas elas podem ser divididas em necessárias, que são as despesas que são indispensáveis, né, que a gente precisa para sobreviver. Exemplo, água, energia, alimentação. E aí as despesas também podem ser classificadas em úteis, que não necessariamente são aí as despesas necessárias, né? Mas são úteis, são importantes, por exemplo, internet, transporte. E tem também as despesas supérfluas. O que quer dizer essa palavra, né? Quer dizer aquelas despesas que não são necessárias, que a gente pode viver sem, que é como se fosse aí algo que sobra, né? Que a gente utiliza para isso, né? Mas que não é necessário. Exemplo, Netflix, né? A assinatura aí, né? Que a gente tem, ou um celular mais caro, né? A gente pode de repente se não tem condição naquele momento, a gente pode estar comprando um mais barato, né? Um celular mais barato. Então não é algo que é necessário, é algo que de repente a gente pode deixar para lá, né? Então, eu queria também que você pensasse aí na sua família quais são as despesas que se classificam em necessárias, em úteis ou em supérfluas, tá certo? Outra coisa também que vocês podem fazer é pegar a lista de compras da sua família e olhar cada um dos itens, quais são realmente necessários. Essa é uma boa dica, né, para fazer em casa. E além disso, né, é uma forma de economizar e também observar na compra de legumes, de verduras, porque geralmente quando você faz a compra no supermercado ou em feiras, tem uma diferença de preço, né? Então descubra aí com a sua família qual que é o melhor local e qual que é o melhor dia para estar fazendo compras de legumes, de verduras, de hortaliças, tá certo? E já falando em economia, né, a gente sabe também que é possível economizar em casa em relação à energia, à água, à conta de celular também, né? Então, em relação à energia, desligar as luzes, né, quando você não estiver no ambiente, desligar também no uso, né, de eletrônicos, né, ou, por exemplo, o ventilador quando você não estiver usando, computador, qualquer outra coisa, né, ter esse cuidado a mais em relação à água, quando estiver escovando os dentes, né, ou tomando banho, ficar atento a isso, né, reduzir o tempo de banho, né, para lavar o carro, usar balde, não mangueira, né? Entre outras coisas que dá para fazer. Com relação ao celular, aproveitar promoções, né? Tá sempre procurando para diminuir esses gastos, tá certo? Então essas são algumas dicas que você pode estar implementando aí, tá colocando em prática na sua família também.
Quando a gente fala em dinheiro, uma coisa que a gente precisa saber é sobre a inflação. O que é a inflação? A inflação é o aumento geral dos preços, né? Então, quando a gente vai no supermercado e a gente vê que as coisas estão mais caras, geralmente aquilo tem a ver com a inflação, com o aumento da inflação. E aí acaba sendo prejudicial quando o aumento dos salários que tem todos os anos, né, um reajuste, ele acaba não sendo suficiente, porque a inflação está sendo maior do que o aumento do salário, né? Então é algo que acaba prejudicando nesse sentido, né? E aí outra coisa que a gente precisa saber também é sobre imposto. O que é o imposto? O imposto é algo que a gente paga para o governo e o governo devolve para a população, devolve para a gente em forma dos serviços, das coisas que eles fazem, né? Por exemplo, na saúde, na educação, outras coisas que a gente tem acesso também, melhorias na cidade, por exemplo, né? Todas essas coisas têm a ver com o imposto que a gente paga. E aí eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, né? Então, é aquele imposto que a gente paga pela casa, né? Então, todos os anos tem que pagar um valor pela propriedade, né? Então, se vocês forem perguntar aí aos pais de vocês, eles vão saber explicar também isso. E outro exemplo também é o imposto de renda, que se refere também a um percentual que as pessoas têm que pagar correspondente de acordo, né, com a renda, com quanto a pessoa recebe em relação ao salário, né? Então, esses são 2 exemplos, mas tem vários aí, vários tipos de imposto, né? Então, é interessante também a gente conhecer para a gente saber o que a gente está pagando, né, e como que isso está sendo utilizado, né? Então a gente cobra também do governo porque a gente paga, né? Então a gente tem direito a tudo que eles fazem, né? Que eles devolvem a partir do imposto que é pago, né? Outra coisa que a gente precisa saber quando se fala em compras, em gastos, é em relação aos juros, né? O que são os juros? Os juros é como se fosse um valor a mais, uma porcentagem que é incluída aí em tudo que a gente pega emprestado, por exemplo, um dinheiro que a gente pega emprestado. Então, quando você faz uma compra parcelada, né, aquilo você vai ficar pagando com o tempo, né, e às vezes tem um juros em cima daquilo, né, do valor que você vai estar pagando, porque você vai estar pagando parcelado, né? Então é como se alguém emprestasse um dinheiro para você ir pagando aos poucos, né? A mesma coisa acontece com os empréstimos, né? Por exemplo, que as pessoas podem fazer nos bancos, né? Então a gente precisa saber sobre isso, né? Porque nem sempre compensa você fazer uma compra parcelada, né? Você pegar um dinheiro emprestado, às vezes o que pode ser melhor, né? Você juntar para quando você tiver aquele dinheiro, você fazer aquela compra, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento para entender que, às vezes, os juros, eles acabam prejudicando porque eles, somados aí, acaba gerando um valor, uma dívida muito alta, né? Então, nem sempre essa é a melhor opção, né? E aí, quando a gente se fala em compras, né? Existem algumas formas de pagamento, assim, né, desse pegar dinheiro emprestado, né, que um exemplo clássico, assim, que todo mundo usa é o cartão de crédito, por exemplo, né, e aí é importante fazer essa análise, assim, se vale a pena mesmo comprar no cartão de crédito, ou qual cartão usar, né, porque às vezes os juros são diferentes dependendo do cartão. Outro exemplo são os empréstimos, né? E outro exemplo também é o cheque especial, né? Que realmente esse acaba sendo o que tem os juros mais altos, né? Então, é melhor evitar, né? Então, esses são alguns exemplos para a gente ter esse conhecimento, né? E aí, muitas pessoas acabam utilizando também. E a gente precisa ter esse conhecimento, né? Porque pode acabar entrando no seu orçamento, né? Dependendo
das compras, das despesas que você tem. E aí, outra coisa que a gente precisa saber são medidas que devem ser utilizadas, que podem ser utilizadas quando a família está endividada, né? Então, quando tem muitas dívidas, né? O que fazer? Nesse momento é o momento de buscar ali a melhor solução para estar resolvendo essa situação, né? Então, de repente, buscar uma renda extra, né? Então, vender alguma coisa, né? Vender algo, fazer alguma comida, alguma coisa, tentar vender, né? Algo que possa dar e fornecer essa renda extra para a família, para cobrir essas dívidas, né? Então, ter consciência também de quais são as dívidas, né? De repente, pegar as que geram aí um maior juros e pagar primeiro, né? Fazer essa organização mesmo, né? E principalmente, assim, quando você já saiu dessa situação das dívidas, né? O melhor é fazer um planejamento no seu orçamento para estar guardando dinheiro, né? Para ter dinheiro poupado mesmo, né? E falando em guardar dinheiro, em poupar, existem várias formas de fazer isso. A mais conhecida é a poupança, né? Que às vezes tem pessoas que em casa mesmo, né, fazem essa poupança, né? Guardam, mas a forma mais conhecida é no banco também, que tem. Você consegue guardar esse dinheiro no banco e tem um rendimento, apesar de ser pequeno, um valor, que é a porcentagem, né, em cima do valor que você está guardando ali. Mas tem esse rendimento, mas também tem outras formas de investir o seu dinheiro, né? Uma delas é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, né? Que é um exemplo em que você empresta um dinheiro ao banco, né? E aí tem um rendimento maior que a poupança. Outro exemplo também é o Tesouro Direto, né? Que são os títulos. Então também é uma forma de investimento. É interessante que, se você tiver interesse, junto com a sua família, você procure, né, pesquise para saber mais sobre essas formas de investimento, né? E de forma geral é muito importante que a gente tenha dinheiro guardado, né? Que dentro do orçamento seja reservado um valor para ser guardado, né? Ou para ser investido, porque aquilo vai ser importante para, se em algum momento vier uma necessidade, algo emergencial, né? A gente vai ter aquele dinheiro para estar resolvendo essa emergência, né? Então, é muito importante ter esse controle, né? Por isso que a gente precisa aprender sobre orçamento, né? E aplicar junto com a nossa família, porque ajuda bastante nessas questões, tá certo? Então, essa foi a nossa especialidade. Eu vou estar enviando alguns materiais no grupo, né? E aí, qualquer dúvida, vocês perguntem também, tá certo? E é isso. Até a próxima!